Esse talvez seja o vídeo mais desafiador da minha vida, porque nele eu quero conversar com você, pai, mãe de adolescente, pai e mãe de um filho que tem aí por volta de 16, 17, 18 anos. O que é que você não pode deixar o seu filho sem saber quando o assunto é relacionamento a dois, incluindo a questão da sexualidade? Eu não coloquei tempo limite para esse vídeo pode durar meia hora, 1 hora, 2 horas, eu não sei, mas eu quero passar um tempo aqui com você, abrindo o coração e trazendo o melhor de toda a experiência que eu tenho, tanto de relacionamento a dois, quanto também de criação de filhos, porque eu tenho uma filha mais ou menos nessa idade, um pouco mais jovem do que isso, mas ao longo da minha vida inteira eu sempre dei aula para adolescentes, então eu sei como é que funciona muito bem essa transição da adolescência, da juventude para a vida adulta. Você não pode deixar o seu filho sair de casa, se casar, enfim, construir sua vida adulta, sem prepará-la adequadamente para esse processo, para esse momento novo da vida dele ou da vida dela. É papel do pai, é papel da mãe, que o filho ou a filha saiba com o que eles vão lidar nos desafios da vida, na experiência da vida adulta. Se você deixar o seu filho sair de casa sem essas informações, desculpa, mas você está sendo um péssimo pai, uma péssima mãe, porque se você trouxe esse filho ao mundo, é sua responsabilidade prepará-lo ou prepará-la para a vida. Então, eu quero tentar te ajudar nisso. Talvez algumas coisas que eu vou dizer aqui no decorrer desse vídeo, você mesmo diga, caramba, eu saí da casa da minha mãe e do meu pai sem saber. Talvez até hoje, depois de anos, talvez já casado, casada, você diga, caramba, eu não sabia que era assim. Eu não sabia que esse era o melhor caminho, mas agora refletindo bem, realmente faz sentido. Então, fique comigo até o final, vamos juntos nisso, eu prometo oferecer o melhor da minha memória. Não tem script esse vídeo, não tem roteiro, não tem nada aqui me apoiando para que eu possa desenvolver esses conteúdos com você. A primeira coisa que eu julgo essencial ensinar para um jovem, para um adolescente, na verdade, é aquilo que você vivencia pessoalmente dentro do seu relacionamento a dois. Porque na fase infantil, até essa fase da adolescência, o seu filho, a sua filha, vai aprender muito sobre relacionamento a dois a partir daquilo que ele vê dentro de casa. O tipo de relacionamento a dois que você tem com o seu marido ou que você tem com a sua esposa. Por isso, como não faz parte do universo da criança essa coisa de ter um relacionamento amoroso, a única coisa que ela recebe de informação e de aprendizado nessa área é o que ela observa. E é o que ela vai levar para a vida inteira. Se ela cresceu em um ambiente em que o pai bate na mãe, meu Deus do céu, ela vai confundir amor com violência. Se ela cresce numa família onde a mãe diz que, olha, eu amo o seu pai, mas aceita todo tipo de ofensa, de humilhação como se fosse normal, a possibilidade dessa criança, quando adulta, normalizar a ofensa, a humilhação é muito grande. Porque a primeira coisa que os nossos filhos aprendem com a gente sobre o amor vem da observação. Então, se o seu relacionamento amoroso é um relacionamento de fato saudável, bom, cheio de bom humor, cheio de cumplicidade, de reciprocidade, de diálogo, de erros, mas também de conserto desses erros, cheio de parceria, o seu filho vai crescer com uma boa consciência do que é amor. E daí, o que você vai falar para ele na adolescência vai ter respaldo naquilo que ele viu no dia a dia.
Agora, não adianta trazer um conteúdo teórico sobre amor para o seu filho, para a sua filha, sem esse respaldo. Ou, no mínimo, quando você for conversar com seu filho, com sua filha, você precisa compreender que se você não viveu no passado aquilo que hoje você entende como saudável e quer ensinar para ele, provavelmente você vai ter que usar a si mesmo como exemplo do contrário e dizer para ele claramente, então sabe o que eu vivi no amor, no passado, com o seu pai, com a sua mãe, enfim. Eu vou ter que ser honesto em dizer que eu gostaria que você vivesse algo muito melhor do que nós conseguimos viver. Então, essa é a primeira consciência que você precisa ter nessa conversa. O seu filho não está cru em relação ao que ele entende de relacionamento amoroso. Porque ele recebeu principalmente de você, pela observação do que você viveu, os primeiros conceitos sobre felicidade a dois. Ou sobre infelicidade a dois. A maneira como vocês discutiam os temas difíceis, a maneira como vocês falavam um com o outro, os termos, se haviam xingamentos, se havia ofensa gratuita ou não, se haviam elogios, se haviam surpresas de amor ou não, se havia afeto, se havia carinho, se havia troca de amor mesmo, sabe? Se haviam declarações públicas de amor ou não, tudo isso já criou uma imagem do que é amor, do que é relacionamento a dois na cabeça desse adolescente. Agora, como a adolescência é uma experiência de muitas descobertas, o adolescente ele vai levar consigo essa referência, mas agora ele vai começar a experimentar por si mesmo o que é um relacionamento amoroso. É nessa fase em que eles perdem o bebê, a boca virgem, é nessa fase que eles têm as primeiras experiências sexuais. No mínimo, eles vão ouvir a respeito de sexo na escola, com os coleguinhas, enfim. Eles vão ter contato com a sexualidade nos filmes. O que antes a criança se envergonhava, né? Dizia, ai meu Deus, não quero ver, né? Duas pessoas seminuas no filme. O que causava estranheza, né? Essa coisa da nudez também, né? A nudez dos outros. A partir de agora vira curiosidade. Elas querem ver, elas querem entender o universo do corpo masculino, do corpo feminino. E elas vão ter experiências, né? Pessoais nessa fase, da adolescência e juventude, é onde uma boa parte das iniciações acontecem do ponto de vista amoroso, romântico. É nessa fase que vão ter os primeiros namorados, é nessa fase que vão descobrir que se sentem apaixonados por alguém, é nessa primeira fase em que tudo acontece. Tudo acontece na fase da adolescência e da juventude. Os primeiros contatos com o amor romântico é nessa fase. Por isso a importância de sentar-se com seus filhos, ou com seu filho, ou com sua filha, e conversar sobre isso. A minha conversa com a minha filha Sofia vai acontecer daqui a alguns anos. Agora ela está ainda numa fase infantil, mas a gente já conversa algumas coisas com ela. Mas você vai ter a liberdade de falar disso com mais propriedade e de uma maneira mais explícita na adolescência e na juventude. 16, 17, 18 anos, eu acho que é o tempo ideal. Agora é claro que cada caso é um caso, você vai precisar adaptar a linguagem, você vai precisar também conversar sobre isso, sabendo que no adolescente, no jovem, isso pode causar estranheza, isso pode causar algum tipo de vergonha, porque afinal de contas é uma conversa sobre sexualidade ou sobre relacionamento amoroso com o pai, com a mãe. E muitas vezes você não desenvolveu uma liberdade de falar nesses temas anteriormente. Então isso é uma coisa que você precisa construir. Então se você quiser, por exemplo, começar a construir, falar isso aos poucos, porque o que eu estou falando aqui num vídeo só
não quer dizer que você vai despejar na cabeça do adolescente uma única vez. Você pode ir conversando aos poucos, você pode construir essa ponte, né? Você pode ir aprofundando esses temas paulatinamente, processualmente, beleza? Ao longo de um ano, por exemplo, você pode ir tratando desses temas. Olha, filho, filha, eu acredito que você já está na fase de aprender algumas coisas do universo dos adultos e é muito melhor você saber isso por mim do que você às vezes aprender errado fora de casa. Então eu quero tratar de alguns assuntos. Vão ter momentos que você vai se sentir envergonhado, não tem problema, tá bom? E eu quero que você pergunte o que você quiser sobre todos esses temas que eu quero tratar com você. Então essa honestidade, essa liberdade, essa abertura, ela é extremamente importante. E eu sei que assim, a proposta desse vídeo é muito ousada, né? Tudo que você precisa falar para o seu filho adolescente sobre o amor. Até eu estou copiando um pouquinho do livro, né? Do título do livro que eu acabei de ler, Tudo sobre o Amor, da Bell Hooks. É um livro bem interessante, mas é baseado, usando esse livro de referência, o título desse livro como referência para essa nossa conversa aqui. Bom, então, você já tem consciência de que seu filho já tem uma ideia de amor romântico, de relacionamento a dois, a partir daquilo que ele vivenciou dentro de casa. Agora, você vai precisar explicar para o seu filho, para a sua filha, a diferença entre amor e paixão. Essa é a parte mais fundamental dessa conversa. Você vai precisar explicar para a sua filha, para o seu filho, que a paixão ela é repentina, ela é um encantamento poderoso, químico, orgânico, que mexe com cada pelo do nosso corpo. E que, de certa maneira, é um tanto quanto irracional. Porque a paixão tem uma certa característica de cegar o nosso entendimento em relação ao outro. E a gente passa a acreditar que o outro é um ser humano perfeito. É um ser humano ideal. O encantamento é tão grande, tão poderoso, que você não enxerga defeitos no outro. E que os defeitos, eles, quando a gente enxerga minimamente, a gente não dá importância para eles, porque a gente se acha poderoso o suficiente de superar qualquer coisa. Você se apaixona por alguém que tem 3 filhos, você fala, fica em paz. O meu amor por essa pessoa é tão grande que, enfim, e a gente chama de amor, né? Porque é um jeito de amar. Que você diz assim, não, eu sou capaz. Aí você se apaixona por alguém 15, 20 anos mais velho do que você, ou mais novo do que você. Você diz, não, a nossa paixão, nosso amor vai superar tudo. Então é importante mostrar para o adolescente, para o jovem, que em matéria de relacionamento amoroso, a paixão ela tem esse fenômeno com o qual ele vai ter que lidar. E mesmo esse encantamento ser fantasioso, por assim dizer, no sentido de que ele tem muitos pontos cegos, não quer dizer que ele seja completamente ruim. Pelo contrário, se você se apaixonou por alguém, isso significa que existe um nível de identificação da sua alma com a alma do outro. E está tudo bem. É muito bom se apaixonar. É importante também, em matéria de paixão, dizer para o seu filho, para a sua filha, que às vezes a gente se apaixona por alguém que não nos quer. E aí vem uma frustração bem comum na fase da adolescência, de muitas vezes você gostar muito de alguém que não dá bola para você. Você se apaixona, às vezes até se declara, mas a pessoa diz, não, eu não estou apaixonado por você. E aí vem a decepção, a desilusão. Faz parte do processo. E você, como pai e mãe, dizer para esse adolescente, olha, quando acontecer isso com você, o papai e a mamãe estarão aqui para acolher suas lágrimas, porque é uma dor bem grande, sabe? E é uma das primeiras dores em relação a relacionamento amoroso que a gente sente na vida. É uma fase em que às vezes a gente quer passar o final de semana inteiro na cama, chorando, ouvindo uma música melancólica. Tudo lembra a pessoa. Enfim, faz parte.
É saudável passar por essas desilusões. Uma outra coisa que você vai precisar dizer para o seu filho, para a sua filha, é que a paixão acaba. Mesmo que você se apaixonou pelo outro e o outro se apaixonou por você, a paixão ela tem um prazo de validade. É um contentamento, é um encantamento inicial muito forte, mas que daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, essa poeira vai meio que baixando, essa adrenalina vai diminuindo. E o que é que vai sobrar depois da paixão? O que vocês vão construir juntos, em termos de relacionamento. E o que é que vocês vão construir juntos? Aquilo que vocês realmente decidirem juntos vivenciar. E para decidir construir algo juntos depois da paixão, vocês precisam ter um mínimo de compatibilidade, vocês precisam ter objetivos comuns de vida, vocês vão precisar ter realmente unidade entre vocês, de tal maneira que o pior defeito do outro não pode despertar o meu pior. De tal maneira que, mesmo que a paixão esconda os defeitos, eu preciso estar atento aos sinais. Às vezes eu me apaixono por alguém violento, e aí? Às vezes a gente se apaixona por uma pessoa casada, e aí? Como é que eu lido com essa paixão? Às vezes a gente se apaixona por pessoas criminosas. Às vezes a gente se apaixona por pessoas que não têm um mínimo de inteligência emocional. Por pessoas que não gostam de estudar. Por pessoas que não gostam de trabalhar. E aí você se entrega por completo a essa paixão, a essa irracionalidade da paixão. E algum tempo depois, quando a adrenalina baixa, você olha para essa pessoa por quem você se apaixonou e diz: meu Deus, que buraco que eu me enfiei. Que pessoa é essa que eu escolhi para estar ao lado? E aí você perdeu anos da sua vida porque você não avaliou a própria paixão. Você simplesmente foi dando corda, foi dando corda, foi dando corda, foi dando corda. Então, ninguém precisa passar por uma experiência de violência doméstica para perceber que a paixão precisa muito da presença da razão. A paixão precisa ser avaliada. A paixão precisa ser equilibrada pela voz da razão. E às vezes essa voz da razão está presente numa perspectiva ponderada dos pais, que dão um certo aviso, que ajudam o outro a perceber: olha, analisa essa questão, filho. Olha como ele trata a própria mãe, olha como ele despreza a própria mãe. Olha como ele fala com ódio das pessoas, enfim, que ele tem algum tipo de hostilidade. Olha a maneira como ele reagiu quando você contrariou a vontade dele. É papel do pai e da mãe, enquanto os filhos estão namorando, darem esses toques. Ajudarem os filhos a enxergar para além da paixão. Então, avisar os filhos antes, por exemplo, ajudaria incrivelmente o filho a ter essa perspectiva, pelo menos como uma referência. E quando acontecer alguma coisa parecida com isso, você poder lembrar o seu filho e dizer: filho, lembra que ano passado, ano retrasado, papai falou com você, mamãe falou com você sobre essa possibilidade real de você se apaixonar por alguém que de repente não vale muito a pena. Ou que você tem que avaliar muito bem onde você está colocando seus pés. Então, ter essa conversa ela é importante. Agora, se você não conversou sobre paixão, você não destrinchou esse assunto com o seu filho e com a sua filha, ele vai aprender aos trancos e barrancos. Daí ele vai se casar por N motivos, porque está apaixonado de maneira cega, e vai acumular sobre a vida 2, 3, 4 divórcios. Até perceber que não é a paixão que deveria dominá-lo na vida. A paixão passa. O friozinho na barriga, aquela coisa gostosa, isso tem prazo de validade. Isso não quer dizer
que não haja excitamento, não haja encantamento no amor. Porque depois da paixão, o que é que vocês vão construir juntos? Com uma consciência mais integral de quem é o outro, das suas qualidades, dos seus defeitos. É o amor. É o amor que vai dar base para vocês ajudarem um ao outro a crescer, a amadurecer, a ter paciência um com o outro, a desenvolver perseverança diante dos obstáculos, a terem conversas difíceis. É o amor. Então fazer essa distinção entre paixão, que muitas vezes é irracional, que muitas vezes nos cega, e o amor, que é consciente, que é decisão diária, é importante. O filho precisa ser educado para o amor. E aí entra também a importância de falar sobre sexualidade, porque a paixão, ela mexe com os nossos hormônios. A paixão, ela nos deixa excitado pelo outro. Nosso corpo quer o corpo do outro. E aí a importância de conversar sobre métodos anticoncepcionais, a importância de conversar sobre o sexo como uma coisa boa e não ficar colocando tabu e proibições, porque o seu filho vai praticar sexo. Deixa eu te dar essa notícia, pai, mãe, de adolescente e de jovem. O fato de você não falar sobre sexo com o seu filho não vai diminuir a possibilidade de ele realizar isso. De ele entregar o próprio corpo para alguém que ele está apaixonado ou que ela está apaixonada. Porque se você acha que ignorando um tema da vida ou criando proibições, regras fortes a respeito de um tema, isso por si só tem o poder de aniquilar aquela área da vida do garoto ou da garota, saiba que você vai fracassar. Os hormônios vão falar mais altos. Esse seu filho que não conversa de sexo com você vai conversar com um amigo da escola. E pode ser que o amigo seja uma boa referência de sexo para o seu filho. Mas, cá para nós, é uma roleta russa. Pode ser que o amigo do seu filho ensine o que há de mais distorcido na sexualidade humana. Ensine sexo para o seu filho da pior forma possível. Então a sua omissão em relação à sexualidade vai acabar com a qualidade de vida sexual do seu filho. A curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. E daí você diz, mas se eu falar sobre sexo com meu filho, isso não vai incentivá-lo? Não. Isso vai trazer consciência. Isso vai ajudá-lo a perceber que sexualidade é mais uma dimensão da vida, como outras dimensões, como a financeira, como o aspecto da saúde psicológica do seu filho, como o aspecto da higiene pessoal. A sexualidade, ela só é um tabu para quem trata a sexualidade como algo errado, pecaminoso. Se você ganhar a consciência de que sexo é bom, quando existe sentimento, quando existe consciência e quando existe responsabilidade, então você vai ensinar para o seu filho a desfrutar da alegria de entregar o próprio corpo para alguém que o merece. Afinal de contas, a gente viveu dentro de uma sociedade tão religiosa e que reprimiu tanto a sexualidade, que hoje em dia a gente vê, por exemplo, adolescentes e jovens procurando a sexualidade como se fosse alguma coisa essencial e do nível de endeusamento da sexualidade. Descambando para libertinagem, do tipo, eu quero experimentar absolutamente tudo, eu quero viver tudo, eu quero usar o meu corpo e o corpo do outro para tudo, quando na verdade isso é apenas um movimento de combate à repressão. Ou seja, você prendeu tanto o seu filho, tanto, que quando ele se solta da pior maneira possível, da maneira mais adoecida possível. Ao invés de você ensinar a sexualidade de uma maneira equilibrada, saudável, boa, gostosa, prazerosa,
Ensinar para o seu filho, para a sua filha, que o corpo ele é cheio de terminações nervosas que dão prazer para a gente. Mas que isso é só uma dimensão da vida. E que isso não deveria ocupar toda a nossa existência. Existem outras coisas boas na vida que a gente também precisa dar espaço. Então isso compõe o todo da existência. E não é a parte mais importante. Porque nós temos que ensinar aos nossos filhos que sexo sem sentimentos, por exemplo, é como uma panela barulhenta, sem comida dentro. Que não cumpre a sua função, entende? A função do sexo não é só dar prazer, é conectar o corpo e a alma. A função do sexo é expressar amor. A função do sexo não é só dar prazer. O sexo só como prazer é coisa de bicho. E até na natureza, né, você tem uma dimensão da reprodução. Tem uma função reprodutiva. O sexo para os humanos tem a função reprodutiva, mas tem mais do que essa dimensão, porque nós somos seres pensantes, de sentimentos, de emoções. O sexo tem a função de expressividade de um amor que nos habita. O sexo se transforma numa experiência transcendente quando não são apenas dois corpos se batendo, se atritando e dando prazer um ao outro. Porque para isso, gente, a gente não precisa nem do outro. Se for para ter sexo pelo sexo, você compra um vibrador e isso resolve. Se for sexo pelo sexo, o menino vai para o banheiro e se masturba. E isso resolve. Se for sexo pelo sexo, há muitas formas de satisfazer os desejos simplesmente sexuais. O sexo é mais do que isso. O sexo é a expressão dos próprios sentimentos. Eu amo o outro. E por isso me entrego ao outro. E não me entrego ao outro apenas na dimensão sexual. Eu entrego ao outro o meu tempo, as minhas energias, o compartilhamento da minha história. Eu entrego ao outro espaço no meu coração, que é muito mais profundo e mais rico e mais precioso ainda do que o meu próprio corpo. O corpo se torna complemento de toda essa entrega subjetiva, psicológica, pessoal, do coração. E aí o sexo se transforma em algo transcendente. Mas aí você não fala sobre sexo com o seu filho. E o seu filho se acostuma e se vicia num sexo pobre. No sexo pelo sexo. Por isso nós temos pessoas tão infelizes do amor hoje em dia. Porque não foram educados para o amor, não foram educados para o sexo. Daí os meninos não podem dizer para os seus pais que se masturbam. As meninas não podem tocar o próprio corpo e aprender onde dá mais prazer. Daí não se fala de orgasmo. Daí sabe o que acontece? Aprendem da pior maneira possível. Criando vícios, seja em pornografia, seja numa sexualidade rasa, superficial, e aquilo que poderia ser um banquete de delícias, de alegrias, de prazer, de significados, acima de tudo, se transforma numa coisa tão pobre, tão pequena, tão morta, tão sem sentido, tão vazia em si mesmo. Porque aquilo não é parte do todo, aquilo se torna um fim em si mesmo. Por isso que hoje em dia, às vezes você assiste uns canais no YouTube de pessoas, humoristas, que, enfim, entrevista casais. A única coisa que falam é sobre performance sexual. A única coisa que falam é quantos minutos você dura na cama. A única coisa que falam é sobre o sexo na perspectiva do sexo pelo sexo. Não se fala de amor, de sentimentos, de conteúdos internos, de virtudes, de admiração. Não se fala daquilo que há de mais essencial e que torna o sexo tão incrível quanto o sexo pode ser.
Então, quem tem que falar de sexualidade com seu filho é você. E mais, para você falar sobre isso com seu filho, cuide também da sua própria sexualidade. Cuide também do seu próprio relacionamento. Porque você precisa estar nessa jornada também de descobrir o sexo como uma experiência de transcendência. Porque senão você vai falar do que para o seu filho? O sexo para você é uma coisa boba, chata, inconveniente, ou então como uma obrigação de alguém que se casou. Se para você o sexo também tem essa pobreza, é por isso que você vai apresentar para o outro uma ideia pobre de sexualidade. Então, precisa ser uma busca pessoal sua, como adulto, como pai, como mãe. Precisa ser uma busca pessoal. Você precisa mostrar para o seu filho que há dois tipos, basicamente, de relacionamentos. Um que você deve evitar e outro que você deve desejar. O que você tem que evitar? Relacionamentos por mera conveniência. Você precisa sentar com o seu filho, com a sua filha e falar: filho, filha, existe uma coisa chamada carência, que nós temos que tomar muito cuidado com ela. A carência, ela funciona como uma fome, mas é uma fome desenfreada, é uma fome irracional. Se você se tornar uma pessoa carente, afetivamente falando, sabe o que vai acontecer? Você vai aceitar qualquer tipo de relacionamento. Você vai aceitar migalhas emocionais como se aquilo tivesse algum tipo de valor. Escolher um parceiro, uma parceira a partir da própria carência vai destruir a nossa felicidade. Porque mesmo estando com essa pessoa, nós não seremos felizes. Porque ninguém no mundo inteiro será capaz de suprir a nossa carência pessoal. Primeiro que nós vamos sufocar essa pessoa, ainda que a gente comece a namorar com ela. Nós vamos sufocá-la, porque nós somos tão carentes, tão carentes, tão carentes, e tão pouco autônomos na vida, que de fato o outro vai servir apenas como uma muleta para a gente. Até que ele se canse. Até que o sentimento bom, positivo que ele tem a nosso respeito se transforme em dó. Então nós temos que falar de carência para os nossos filhos. Filho, filha, não se relacione, não escolha alguém por carência. Nem por carência afetiva. Uma vez eu estava num lanche, né? E uma pessoa disse assim: olha, eu estava lá no show e um cara me pegou no colo e eu me apaixonei por ele. O nível de carência dessa pessoa era tão grande que o mero ato de alguém pegar ela no colo, ela não conhecia nada dele, a personalidade, quem ele era, as decisões, já foi insuficiente para se apaixonar. A carência faz isso. Carência afetiva, carência emocional. Por causa da carência, você não percebe, por exemplo, que você se apaixonou por alguém que vai te abusar. Porque a carência faz com que você queira o relacionamento a qualquer custo. A carência faz você escolher como um faminto que abre a geladeira e quer qualquer coisa para comer e para resolver o problema da sua fome. Nem que seja uma cebola, nem que seja um pão podre. E depois que comeu, daí vem as consequências dessa podridão no próprio corpo. Assim acontece com a carência. A pessoa vai com muita sede ao pote, ela ignora os sinais, ela simplesmente vai deixando os alertas tudo de lado. Não é esse mesmo que eu quero, é esse que eu quero, é esse que eu quero. Daí quando começa a convivência, percebe que o outro não tem nada a ver consigo mesmo. Mas aí já tem 2 filhos, aí já tem 20 anos de casado, e daí já viveu experiências de apanhar e de um monte de coisas. Você tem que falar de carência para o seu filho. Eu não consigo imaginar como é que nós podemos deixar os nossos filhos saírem de casa sem a gente ensinar a eles o cuidado que eles precisam ter com a questão da carência. E eu vou dizer uma coisa. Essa geração nova agora, que já tem 15, 16 anos, é uma geração muito carente. Porque é uma geração de pessoas que viram seus pais saírem para ir trabalhar, os dois.
E aí o pai e a mãe saem para trabalhar, os dois conseguem um ótimo dinheiro. Mas a maior parte do tempo o filho fica com a babá, fica na escola. E os pais, quando chegam cansados em casa, não têm muita disposição de abraçar, de cuidar, de mimar um mimo saudável, gostoso. E os filhos vão crescendo com falta do pai e da mãe. Não tem falta do PlayStation, não tem falta do Netflix, não sentem falta de celular novo, mas sentem falta de afeto. Lá no meu trabalho, onde eu dou aula de língua portuguesa, eu falo sempre para os meus alunos, eu te amo. Eu amo vocês. Geralmente eu falo isso no plural. Eu amo vocês. Vocês são pessoas incríveis. Sabe por quê? Porque eu sei que dentro de casa eles não recebem muitas vezes esse amor. Esse amor só vem em forma de presente, não vem em forma de presença. Esse presente, essa presença dos pais nunca vem em forma de ouvido atento, de brincadeira. Muitas vezes vem em forma de outras coisas. E vai gerando carências, faltas, lacunas na própria alma da criança, do adolescente. E nós temos que falar sobre isso. E não só falar, nós temos que abraçar mais os nossos filhos. Nós precisamos tocar mais neles. Nós precisamos dar afeto, carinho. Precisamos falar mais para eles que nós os amamos, que eles são importantes. Porque se nós permitirmos que essa carência invada o coração deles, qualquer pessoa que agrade um pouquinho, eles já vão estar completamente apaixonados, mas por pura carência. Então, falar sobre carência é importante, mas principalmente preencher essas lacunas que fazem parte da responsabilidade que nós temos como pais e mães. E não permitir que os nossos filhos saiam de casa, meu Deus, todos esburacados na alma. Então esse é o primeiro tipo de relacionamento que tem que ser evitado. É o relacionamento por conveniência. Porque ele me dá um pouco de afeto. Conveniência financeira. Ai, porque eu passo perrengues e agora alguém se aproximou de mim e esse alguém tem muito dinheiro. Eu nem gosto muito dessa pessoa, mas eu vou me relacionar com ela. Ensinar para os filhos que nenhum dinheiro compra felicidade a dois. Que tem um monte de casal aí com as contas completamente pagas e vivendo uma vida infernal, porque o dinheiro não compra felicidade a dois. Eu conheço casais que tem kitnet para alugar, que tem casa de aluguel, que fazem viagens para Dubai e a infelicidade os acompanha em Dubai. Eles estão lá nas Maldivas, numa praia paradisíaca, um emburrado com o outro, um sem comunicação com o outro. E os filhos convivendo nesse ambiente de hostilidade. Sem amor, sem parceria, sem conversa, sem diálogo, sem nada. Porque se casaram por conveniência. Porque achavam que uma boa qualidade de vida era suficiente para dar para eles a felicidade a dois. E não são carros, nem casas, nem nada. Ensine o seu filho que se ele escolher alguém para se relacionar a partir da carência financeira, ele vai se dar muito mal na vida. Ensine também para o seu filho que o melhor tipo de relacionamento que existe é quando você ama a pessoa com quem você se relaciona. Ela dá sinais claríssimos de que ela também te ama de volta. É recíproco. O outro te devolve isso com a mesma moeda e até com uma moeda superior. E há, dentro desse relacionamento, dois seres humanos autônomos, independentes e livres para dizer não quando a situação pede por um não. O melhor relacionamento que existe é um relacionamento, eu repito, primeiro, em que os dois se amam. Para mim é fundamental isso.
Se não, é por conveniência. Se não tiver amor, é por conveniência. Demore o que for para encontrar essa pessoa, mas encontre. Eu sei que muitas vezes você vai passar, antes de encontrar o amor de verdade, você vai passar por alguns relacionamentos que você vai dizer, olha, cheguei à conclusão que ela não gosta de mim, não. Ou que ele não gosta de mim, não. Eu gosto, mas ele não gosta. Rompe esse relacionamento. Vá em busca do amor até encontrar alguém que o outro realmente ame você. E você o ame de verdade. Essa é a primeira condição, é o primeiro valor inestimável e insubstituível e inegociável. Os dois precisam se amar. A segunda coisa é, os dois precisam ter um mínimo de autonomia, que é realmente trabalhar suas carências. Um ser humano que não é carente é um ser humano autônomo, é alguém que dá conta da própria vida. É não precisar do outro financeiramente, é não precisar do outro afetivamente, é não precisar do outro, é ter amor próprio, muito bem desenvolvido. Serem autônomos, de tal maneira que você é capaz de pagar suas contas, o outro é capaz de pagar as contas dele. E o que uniu um ao outro não é o dinheiro, não é a conveniência, não é isso nem aquilo. É de fato o amor e a compreensão de que você vê futuro nessa relação. Se relacione com alguém que você vê potencial de futuro, de médio e longo prazo. Se você não consegue enxergar isso, não vale a pena se relacionar. Se você fala, olha, eu gosto dessa pessoa, mas eu não consigo ver a gente junto no futuro. Porque aquilo que ela demonstra para mim me mata. Aquilo que ela faz para mim me detona. Dá para a gente ter uma previsão básica de que aquilo não vai funcionar, não vai ser bom a médio e longo prazo. Eu não estou falando que um relacionamento saudável não vai passar por problema, mas dá para você fazer esse diagnóstico sem necessariamente deixar passar 20, 30 anos. Dá para você saber que aquilo não tem futuro, que aquilo não tem potencial de crescimento, de vida. Dá para você saber. Então, conversar com o filho sobre isso e dizer, filho, filha, se relacione com alguém nessas condições, com amor, desenvolva sua autonomia, inclusive nessa fase da sua vida, vê, você recebe uma determinada mesada, é para você aprender a administrar isso financeiramente falando. O pai e a mãe estão dando mais liberdade para você sair, você já tem certos privilégios que só os adultos têm, que é para você ir aprendendo a ser autônomo, a tomar decisões adultas, responsáveis. E outra coisa que precisa ter nesse relacionamento é responsabilidade afetiva. Ou seja, entrega pessoal, você gosta, você ama, você se entrega. E você não está nesse relacionamento para ferir o outro, para machucar o outro, para tornar a vida do outro pior do que ela é. Então, fale abertamente sobre essas coisas com o seu filho, com a sua filha. E quando ele começar a namorar, de vez em quando, sente-se com ele, com ela, e averigua. E aí, você está feliz, filho? Como é que está o relacionamento de vocês? Vocês estão bem? Ela te faz bem? Ele te faz bem? Quais são as maiores dificuldades que vocês estão tendo? Eu posso ajudar de alguma forma? Crie essa ponte com o seu filho, com a sua filha, para que de fato você possa auxiliá-los quando eles estiverem passando por dificuldade, para que vocês possam inclusive aprender com o tipo de relacionamento que eles estão desenvolvendo. Sabe, fale com ele, com ela, sobre os perigos de todo relacionamento. E você já deve ter visto isso em exemplos na sua família, ou você mesmo já passou por algumas coisas que são perigosas dentro de relacionamento. Por exemplo, fale para ele e para ela que a violência tem que ser uma coisa intolerável dentro do relacionamento deles. Não é permitido que um agrida o outro fisicamente. Isso tem que ser um limite muito bem estabelecido entre o seu filho e o namorado ou a namorada. Fale também
sobre a ótica do consentimento. Não pode haver estupro dentro do relacionamento. Não pode haver forçação de barra. De tal maneira que o homem, o menino, se acha no direito de ter relações sexuais com a sua namorada, mesmo quando ela não quer. Ele ou ela se acha no direito de fazer coisas que ele não quer fazer. Fale para ele, para o seu filho, sobre a violência nos mais diversos ângulos e perspectivas, e principalmente no sentido de que tem que haver consentimento, deve haver liberdade para ir e vir. Deve haver também confiança. Fale sobre a importância da confiança no relacionamento. Porque se o seu filho não confiar na namorada, a namorada não confiar no seu filho, não tem como crescer um amor saudável. Fale sobre a importância de saber confiar, de estabelecer essa qualidade no relacionamento. Porque nós estamos vivendo em um tempo em que todo mundo desconfia de todo mundo. A pessoa se entrega, mas não se entrega por inteiro. Fale com o seu filho e com a sua filha, quando eles já estiverem se relacionando com alguém, sobre todos os perigos, por exemplo, de uma gravidez indesejada. Tá tudo bem, a sexualidade faz parte. Mas uma gravidez pode tornar a sua vida completamente diferente daquilo que você buscava para si. Não estou dizendo que uma gravidez enterra os sonhos de uma pessoa, de forma alguma. É possível estar grávida, ter filho e fazer faculdade, é possível estar grávida, ter filho e viajar, é possível estar grávida e ter filho e fazer um monte de coisa. Mas com certeza a vida, é inegável que a vida ganha um elemento de responsabilidade que muitas vezes com o mínimo de planejamento você pode viver um pouco depois e priorizar algumas coisas que podem ser mais propícias para aquele momento. Então fale sobre isso. Converse também com seus filhos da possibilidade de eles nem terem um parceiro ou uma parceira ao longo da vida. Porque às vezes também a nossa ânsia de ter netos faz com que a gente quase que obrigue, fique pressionando os nossos filhos a terem relacionamento. E saiba que tem filhos que não vão querer um relacionamento, que não vão querer buscar isso. E tá tudo bem. Daí você fala, mas então ele vai ficar na minha casa com até 40 anos, 50 anos? Não necessariamente, né? Se o seu filho não quer ter um namorado ou uma namorada, não quer se casar, não tem porquê, por exemplo, com 20 e tantos anos, ele não ir morar sozinho em algum lugar, você dá um suporte para ele, de longe nos primeiros meses, até ele conseguir com autonomia se virar. O filho não tem que sair de casa só porque se casou. Ele pode sair de casa sim, assumir as responsabilidades da própria vida, depois de atingir uma determinada idade, por que não? Você não precisa perpetuar a estadia dele dentro da sua casa. Então abra a mente. Há muito que se pode acontecer. E outra coisa, sobre homoafetividade. Cogite a possibilidade do seu filho não conversar com você sobre sexualidade e sobre namoro, porque talvez ele seja um homoafetivo. Ele tenha desejos, ele se sinta atraído por pessoas do mesmo gênero. E isso é mal visto em todos os ambientes praticamente. Isso é mal visto nas praças. Se um namoradinho e uma namoradinha estiverem se beijando na praça, que bonitinho os pombinhos. Mas se um homem estiver beijando um outro homem, meu Deus, que agressão. Saiba que é nessa fase da adolescência, da juventude, que os seus filhos descobrem, têm uma clareza maior sobre a própria identidade sexual. E você precisa estar preparado ou preparada para frustração das próprias expectativas. Porque talvez,
se o seu filho for gay ou a sua filha for lésbica, você não vai ter os netos que você gostaria de ter, ou pelo menos os padrões, porque eles podem adotar. E aí muitos pais não aceitam o filho gay ou a filha lésbica. Por quê? Porque, o que eu vou dizer para os meus amigos sobre meu filho? Você não tem que dizer nada. Se o seu filho não consegue ter relações com uma mulher e apenas se sentir atraído por um outro homem, o que é que você vai fazer? Se não aceitá-lo e amá-lo do jeito que ele é. E se você não é capaz de amar o seu filho do jeito que ele é, significa que você ama muito mais a sua reputação do que o seu filho. Significa que você ama muito mais a opinião das pessoas ao seu redor do que o seu filho. Porque o seu filho está ali para ser amado. Ele não escolheu ser gay, ela não escolheu ser lésbica. Não é influência de filme ou disso ou daquilo. É uma condição que ela carrega, é uma condição que ele carrega. E aí você vai expulsá-lo de casa, e aí você vai recriminar, porque o filho sente quando ele é rejeitado pelo pai, pela mãe. Ele sente. E vou falar uma coisa, o filho o filho poderia ser discriminado pela sociedade inteira, mas dentro de casa, na relação dele com o pai e com a mãe, deveria ser um ambiente mais seguro, de mais amor, de mais aceitação e cumplicidade. Dentro de casa deveria ser o porto seguro do seu filho gay, da sua filha lésbica. Porque se ele tiver o seu amor, ele é capaz de enfrentar todas as rejeições deste mundo. Mas se ele não tiver o seu apoio, ele pode se revoltar contra tudo e contra todos. Ele pode viver uma vida absolutamente medíocre, rasa, simplesmente como uma reação ao seu desprezo pelos sentimentos dele. Ou você acha que seu filho pediu para ser gay? Ou você acha que a sua filha pediu para ser lésbica? Então, pense nisso com carinho e converse de maneira aberta. O que o seu filho é não vai ser alterado pelo fato de você tocar nesse assunto. Uma vez a minha filhinha, quando ela tinha 8, 9 anos, ela chegou para mim e falou: papai, o que é gay? Eu falei: olha, filha, você vê, uma boa parte das famílias é formado pelo homem que se casa com a mulher e tem filhinho, não é? É assim comigo, sua mãe, é assim com o tio Carlos, titia Rose, é assim com a tia Lourdes, tio Clides, não é verdade? Ele falou: é verdade. Agora, algumas pessoas sentem amor por outras que são do mesmo gênero. Ou seja, homens que gostam de homens e mulheres que gostam de mulheres. Como, dá uma olhadinha, por exemplo, nesse exemplo aqui da família, a prima. Tá vendo a esposa dela? Então, esse é um caso. Então, ela pode ser chamada de gay ou lésbica. Olha aqui o caso do tio fulano de tal. Tá vendo? Ele tem um namorado. Então, é um outro caso desse. Então, você, filha, vai perceber qual é a sua identidade sexual com o passar do tempo. Não é uma coisa que você precisa se preocupar agora. Mas você entendeu agora o que é uma pessoa que é gay? Ela falou: entendi, papai. E pronto. Você acha que com isso eu estimulei a minha filha a ser assim ou ser o contrário? Eu estou elucidando, eu estou dando a ela consciência. Ela está aprendendo sobre isso comigo. E ela está aprendendo sobre isso numa perspectiva de amor, de aceitação, e não numa perspectiva de ódio e de rejeição. Ela sabe que se ela se descobrir lésbica, ela não vai ter a reprovação ou a condenação do pai dela. Então entenda a importância que você tem, o papel que você tem como pai, como mãe, diante das descobertas do seu filho. E tente ajudá-lo a vencer esses tabus, porque isso vai ser tabu na escola, isso vai ser tabu fora de casa, mas dentro de casa, na sua relação com ele, não pode ter tabus. Porque ele pode se sentir envergonhado por ter um pintinho pequeno. Ela pode se sentir envergonhada porque todas as amiguinhas estão usando sutiã
e ela tem os peitinhos muito pequenos e ela se sente menosprezada por causa disso. Ele pode se sentir menosprezado porque ele nunca beijou ninguém na vida e já está com 16, 17 anos. Ela pode se sentir menosprezada porque já tem 13, 14 anos e ainda não desceu para ela nenhuma vez. E as amiguinhas tudo contam a experiência delas. Veja, compreenda o seu filho. Perceba a fase que ele está, os desafios. Converse sobre todas essas coisas de maneira aberta, com todo carinho, com todo afeto, na consciência de que o seu filho precisa ser formado para a vida. Você não precisa ser professor para fazer isso. Você pode ajudá-lo. Ah, mas Rodrigo, eu posso terceirizar essa parte? Eu não acho que você deveria terceirizar. Eu acho que você tem que pessoalmente participar da educação do seu filho e da sua filha, pelo amor de Deus. Quem tem que ensinar o seu filho a raspar os pelos do corpo é você. Quem tem que ensinar o que é higiene sexual é você. Você deveria ensinar, talvez o pai ensinar o filho, a mãe ensinar a filha, sobre orgasmo, sobre como dar prazer a um homem ou a uma mulher. Você deveria ensinar isso ao seu filho, você deveria conversar sobre isso, claro, no momento em que isso realmente é um tema para ele. Não se omita, pelo amor de Deus, porque a qualidade da vida sexual, do relacionamento a dois do seu filho, depende também da educação que ele recebeu dentro de casa. E ele não precisa viver anos e anos errando, só para depois descobrir uma coisa mínima que ele poderia ter recebido, sua orientação da pessoa mais importante para ele no momento. Entende? Converse. Dê espaço para o seu filho fazer perguntas. Não tenha medo de não saber alguma resposta. De repente seu filho vai perguntar: papai, dá para aumentar o tamanho do pênis? E talvez você não saiba se dá, se não dá. E você vai responder para ele: papai não sabe. Mas o papai vai procurar saber e eu vou te trazer essa informação. Mas não se preocupe, filho. Sabe, você está numa fase em que você ainda está amadurecendo, crescendo. Não precisa se preocupar com isso agora. Se isso for um problema futuro nos relacionamentos que você tiver, depois das primeiras experiências sexuais, aí sim a gente tem que procurar, né, uma ajuda mais especializada. Mas o papai vai procurar também saber se existe isso, se não existe isso. Então não tenha medo de dizer que não sabe, não tenha medo de dizer que você não é a pessoa que conhece sobre tudo o tempo todo. Tenha humildade, não tenha vergonha, sabe? Não tenha vergonha de falar para sua filha: mãe, filha, mamãe não sabe sobre isso. Mamãe vai pesquisar. E com certeza você, adulto, sabe pesquisar muito melhor do que seus filhos. E você, adulto, vai conseguir muito mais informações, né, de qualidade. Você já sabe distinguir o que é fake news, o que não é. Você sabe encontrar sites confiáveis. Seu filho ainda está nesse momento que ele acha que tudo que ele vê na internet é verdade. Então você sabe acessar canais de urologista no YouTube, canais de ginecologistas no YouTube, de sexólogos no YouTube. Você sabe procurar, tem muita informação, tem chat GPT, tem informação para tudo. Então, mas sente-se com seu filho. Com certeza, apesar do título desse vídeo seja tudo o que você deveria conversar sobre amor e sexo com seu filho, eu tenho certeza que tem alguns assuntos que eu não abordei aqui, mas eu ofereci o melhor da minha alma, das minhas memórias, para te ajudar nesse processo. Coloque aqui embaixo se você acha que ficou faltando algum assunto que eu deveria abordar numa parte 2, por exemplo. Mas o mais importante, e eu quero finalizar com esse mais importante: crie essa ponte de comunicação aberta e sincera entre você e o seu filho quanto antes. Eu sei que você gasta bastante energia para ganhar dinheiro, para trabalhar, e tem o seu valor isso. Eu não estou dizendo que não tem valor.
Mas de nada disso valerá, nada adiantará se você não tiver uma relação feliz e amorosa e cheia de comunicação e de parceria com o seu filho. Ah, não. É muito triste ver pais e filhos tão distantes uns dos outros. É muito triste que o seu filho cresça e não tenha você como referência de relacionamento amoroso. É muito triste que os nossos filhos aprendam sobre sexo com a pornografia, com o Kid Bengala, com a Rita Cadillac. É muito triste que os nossos filhos provem do que há de mais podre, se viciem ao que há de mais podre, sendo que poderiam muito bem serem alertados pelo pai e pela mãe sobre os perigos que eles já vivenciaram na própria vida de adulto e que, portanto, os filhos poderiam, no mínimo, ter consciência. Não vou dizer que os filhos não vão sofrer, que eles não vão ter perrengues nessa área só porque você conversou. Não é isso. Mas eles poderiam ter você como referência para ajudá-los a ter um relacionamento amoroso, feliz, com valores inegociáveis, com parceria, sem conveniência, mas com autonomia de ser, com liberdade e algo que realmente faça sentido para a vida deles. Espero que tenha sido útil esse vídeo para vocês. Espero que você esteja um pouco mais consciente do seu papel como mãe ou como pai. E a partir de hoje, mude o seu jeito de lidar com seu filho adolescente, o quanto antes. Já é uma fase conhecida como meio rebelde, em que eles estão se afastando da figura paterna e materna. Se você não instruí-los, eles não vão ter a referência sábia que você pode dar a eles. Então, é muito importante que você pense nisso. É isso. Vai aparecer mais um vídeo aqui sobre a felicidade a dois. Se você quer conhecer a comunidade Amor em Construção, tem o link aqui na descrição. E até o próximo vídeo.